Bom, gente, boa noite. Hoje retomamos o nosso conteúdo, né, da disciplina Projeto de Pesquisa em História. Como eu falei com vocês na semana passada, o nosso cronograma de hoje eu vou trazer uma revisão rápida do primeiro bimestre para a gente lembrar o que já foi visto. Vou fazer a explicação sobre as normas ABNT, falar sobre tipos de cronograma e sobre tempo de construção de projeto de pesquisa e de execução de projeto de pesquisa. E nisso tudo, fazer esse complemento no final, ver que se a gente já pode, mas já deixar aqui para montar os grupos, a gente pode ver como é que fica melhor da proposta de vocês apresentarem as partes dos projetos, né? Ser uma discussão mais ampla das partes do projeto. Eu vou começar a apresentação aqui. Bom, então agora eu vou lembrar um pouco vocês sobre o que nós vimos sobre o problema de pesquisa no bimestre passado e como é que nós vamos utilizar isso para aprimorar o projeto de vocês e como isso é colocado no projeto de maneira efetiva, né? Bom, gente, o problema de pesquisa, ele é o cerne do projeto, né? O que isso significa, ele é a essência do projeto. Todo projeto, ele sai exatamente, ele sai de uma ideia de algum problema que a gente perceba que precisa ser sanado no mundo, ou ser estudado, ou ser compreendido, ou ser refletido. E isso, obviamente, de acordo com a teoria que a gente estuda dentro da área, dentro da disciplina que nós estamos estudando. No caso de vocês, a disciplina de História. Então, quando vocês vão formular um problema de pesquisa, vocês estão pensando num problema histórico, né? Tem que ser um problema dentro da que as teorias e as metodologias da história consigam sanar este problema. Lá no primeiro bimestre, a gente viu que o problema ele deve ser formulado como uma pergunta. Só que para o projeto propriamente dito, quando a gente vai escrever, e agora é isso que a gente vai fazer, por que a gente começa fazendo uma pergunta? Porque a partir de uma dúvida, de um problema, de um questionamento do mundo, que você, dentro da sua seara de conhecimento, que você vai pensar algo para pesquisar, para responder. Você quer responder uma pergunta, mas tem que ser uma pergunta também que seja possível de responder. E aí, nós formulamos uma pergunta para esse problema, só que agora você delimita esse problema. E nessa delimitação do problema, você vai falar por que essa pergunta é tão importante. Então, nós formulamos uma pergunta no problema de pesquisa, e depois nós vamos delimitar esse problema, ou seja, escrever o porquê que é importante responder essa pergunta para a sua área de conhecimento, né? E aí, resumindo, o que é problema de pesquisa, né? Ele deve ser formulado como pergunta, de maneira fácil e direta, que identifique
na consulta ali da pesquisa, quando você voltar no seu projeto, onde é que nasceu aquele problema, por que é aquele problema e onde é que eu pretendo chegar respondendo aquele problema. Bom, deve ser um problema, e aí você vai delimitar esse problema agora, e você vai escrever o porquê que é importante responder essa pergunta. Né? E nesse sentido, você vai falar que tem que ser algo claro e preciso, dentro dos objetos das disciplinas, da sua disciplina, no caso da história. Você não vai conseguir responder uma pergunta na história de cunho biológico, por exemplo, porque são teorias diferentes. Então, se você pode responder assim, como algo historicamente se desenvolveu em relação à questão biológica. Então, sempre tem que pensar o seu problema dentro da sua seara de pesquisa. Bom, o problema, lembrando, ele deve ser empírico, ou seja, baseado em fatos, né? Baseado no seu conhecimento de mundo. Por isso que é tão importante ler, questionar, assistir filmes, ver documentários, conversar com pessoas, tudo isso faz parte da forma como você vai entender o mundo e questionar este mundo, e aí sim é possível você fazer um problema para sanar alguma dúvida. E esse mundo pode ser um mundo teórico, gente. Mas para você ter dúvidas sobre o mundo teórico, você precisa ler. Né? Então, não há como você ter dúvidas sem uma leitura, sem um conhecimento. Por isso que o problema ele deve ser empírico. Ele pode ser um fato isolado ou pode ser um fato recorrente. Ele deve estar relacionado à questão psicológica, social ou histórica. Ele deve se tomar cuidado para não emitir julgamento de valores. Quando questiona-se, por exemplo, sobre a questão do racismo histórico e do racismo estrutural, quando nós falando de racismo, ou a questão do machismo, historicamente, como é que o machismo, quais são os impactos do machismo, qual é a relação da história com o machismo e das relações econômicas, das relações sociais, tudo isso você tem que estar embasado em autores, em leituras. Não emitir julgamento é evitar o achismo e a opinião sem um embasamento teórico, metodológico, e de dados, né? Por que nós podemos falar em racismo estrutural? Por que nós podemos falar em machismo estrutural? Porque nós temos dados suficientes que demonstram que está naturalizado e enraizado na sociedade esses preconceitos. Então, não é machismo. São dados que estão aí que nos mostram esse tipo de questionamento. Então, não é uma ideologia baseada em achismo e opinião. Na verdade, é uma construção histórica, quando nós estamos falando em machismo e em racismo, por exemplo, é uma construção histórica que levou a um problema social, econômico, cultural, que nós vivenciamos. E por isso que fala em estrutura, porque ele está tão enraizado dentro da estrutura social que ele está tão enraizado dentro da estrutura social que ele começa a fazer parte da própria estrutura. E nisso nós percebemos quando, por exemplo, instituições inteiras são racistas, né? No discurso de contrato pessoas de boa aparência, isso tinha muito na década de 90, contrato pessoas de boa aparência. E a boa aparência tinha relação com um tipo de cabelo, com um tipo de pele, com um tipo de roupa, com uma forma cultural. Então, isso aí tem uma relação que a gente percebe que está enraizada na estrutura social, e as instituições, elas reproduzem isso. Então, esses questionamentos que vêm até a nós muito fortemente nas redes sociais, principalmente de 10 anos para trás, para cá, quando se popularizou as redes sociais, sobre
racismo e machismo, por exemplo, tem uma relação muito forte com estudos que a academia já vinha tendo há muitos anos e que esse estudo ele vem à tona em determinado momento e as pessoas começam a popularizar isso e falar desses estudos e pensar sobre esses estudos, mas esse é um problema que foi pensado lá atrás, inclusive em pessoas negras, mulheres que começaram a ver. Nós vimos no bimestre passado História das Mulheres, História da Vista de Baixo, que mostram que a necessidade desses diferentes olhares da história, como aquele vídeo que eu passei para vocês assistirem, da Chimamanda Adichie, sobre o perigo da história única. Então, essa é o cerne da questão quando nós estamos falando de problema de pesquisa, gente. É nós questionarmos e refletirmos sobre um determinado problema, seja de cunho teórico, seja de cunho social, seja de cunho histórico, e refletir, fazer uma pergunta que possa ser respondida através de dados e de pesquisa, e delimitar esse problema, explicar o porquê que é importante se fazer essa pergunta e o porquê é importante tentar responder esse problema, né? Sanar esse problema. Bom, o problema ele deve ser suscetível de solução, acabei de falar isso, e o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável, né? Eu vou falar agora sobre a estrutura do projeto. Bom, gente, a estrutura, o projeto ele é um documento como qualquer outro documento, assim como a monografia que vocês vão fazer é um documento. Então, o projeto, ele na verdade, ele é o seu primeiro documento monográfico, vamos chamar assim, né? A monografia, ela é um estudo que você faz sobre determinado assunto para você demonstrar que você conseguiu criar conhecimento sobre a disciplina que você estudou durante 4 anos da sua vida, pelo menos. E você escolhe uma linha de pesquisa para fazer essa monografia. E essas escolhas, né, são feitas durante a construção do seu projeto. Bom, essa aí é uma das estruturas de projeto de pesquisa. Tem vários autores que vão colocar diferentes estruturas de projeto de pesquisa para a gente. Essa é a que eu acho mais viável dentro do nosso universo. Não há problema em usar outras. A ABNT também usa essa de maneira geral, né? Vai ter capa, folha de rosto, sumário, né? O tema, a delimitação do tema, a delimitação do problema, as questões de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa, o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, o cronograma, a bibliografia ou referências bibliográficos, apêndice e anexo, se for o caso. Bom, o que é a capa, gente? A capa, ela constitui a proteção externa do trabalho. Então, na verdade, no meio digital que nós utilizamos hoje, muitas vezes não se utiliza mais capa, se utiliza cabeçalho, e aí, mas ainda a capa foi pensada muito nesse sentido de proteção do trabalho, porque o trabalho era entregue sempre via impressa, né, ou manuscrito, como já foi. Mas ainda se utiliza a capa, então é importante nós estudarmos ela para entender.
né? E ela vai conter essa descrição, né? O nome do autor, o título, o local de publicação e o ano. Bom, a folha de rosto vai conter os elementos essenciais para a identificação do trabalho, o nome do autor, título, subtítulo, se houver algum subtítulo, instituição a qual o trabalho é submetido e título pretendido, né, da sua monografia. Nome do orientador, quando houver, local e ano. Bom, o sumário, ele é a enumeração das principais seções do trabalho feita na ordem que aparece o texto. E aí ali também você coloca a paginação, né? As páginas que esses textos aparecem para ficar fácil do seu leitor encontrar se ele estiver procurando algo em específico. Como em qualquer livro. É uma norma, né, documental de qualquer livro também. Bom, a introdução, ela vai ser, na verdade, uma apresentação do seu projeto. Então, você vai contar o que contém naquele projeto de maneira concisa, clara e objetiva. Então, você vai definir brevemente os objetivos do seu trabalho, as razões da realização daquele trabalho, o enfoque dado ao assunto, a sua relação com os estudos, né? E deve ser elaborada de forma corrente, apresentando as subseções ou apresentando alguma subseção. Você pode apresentar capítulo 1, né, uma subseção da introdução. Isso a depender da forma. Isso é estilístico também. Normalmente se faz em texto corrido a introdução. Bom, metodologicamente falando, a introdução ela é a última coisa que nós fazemos num trabalho, seja ele no projeto, seja ele na monografia, seja ele qualquer texto, a introdução e as considerações finais, quando houver, ou conclusão, como queira chamar, são as duas últimas coisas que nós fazemos no projeto, numa monografia, numa dissertação, numa tese, num trabalho qualquer. Por quê? Porque você já desenvolveu todo o trabalho, aí depois você vai apresentar aquilo, porque senão você vai fazer duas vezes. Você começa escrevendo uma coisa, mas no meio do caminho mudou, então você primeiro monta o desenvolvimento do trabalho, depois você descreve o que é, você apresenta aquele trabalho para o seu leitor. Essa, metodologicamente, é a forma como eu faço, e eu sempre ensino assim, quando eu falo em minicurso, quando falo sobre projetos, sobre pesquisa, sobre texto acadêmico, porque é uma questão mesmo de organização do trabalho, né? Então, é muito mais uma dica do que uma regra, mas com certeza facilita o trabalho você deixar a introdução por último, porque como é a introdução, muitas vezes as pessoas pensam que fazer a introdução primeiro facilita o trabalho, e fazer a introdução muitas vezes acaba travando o trabalho. Bom, a justificativa do trabalho, gente, não está aqui, né? É porque a justificativa eu chamei de delimitação do tema. A delimitação do tema é a justificativa do trabalho, né? Você vai delimitar o seu tema, você vai justificar porque aquele tema ele é importante. Inclusive, essa questão do tema, colocar, já que o tema está na folha, questão de estrutura, mas isso no final, lá, quando for na revisão ou fechar, a gente pode tirar o tema, porque o tema já vai estar na capa e na folha de rosto, né? Isso é só num primeiro momento de uma questão didática, por isso que eu coloquei, mas depois não vai precisar mais. E aí a gente vai para a justificativa ou delimitação do tema, né? Que é quando você vai fazer a apresentação inicial do projeto. Então, isso pode incluir o quê? Os fatores que determinaram a escolha do tema, a sua relação com essa experiência profissional ou acadêmica, né?
assim como a sua vinculação à área temática, a uma linha de pesquisa do curso que você está estudando, no nosso caso aqui, História. Então, o que é a justificativa? Você escolheu o seu tema. Você escolheu o seu tema, então você vai falar quais os fatores que determinam aquele tema, porque você filtrou, você fez um recorte daquele tema. Então, quais os fatores que delimitaram aquele tema? Qual é a sua relação, experiência, seja ela profissional? Por exemplo, se você resolve estudar uma escola de Goianésia, e você trabalha nessa escola, então você pode falar isso na justificativa do seu trabalho, que você escolheu aquela escola porque você trabalha lá e tem acesso. Então, isso tudo é justificativa. Você vai fazer análise fílmica, história, você tem uma relação com isso, você já trabalhou. Nossa, agora o que ia falar não faz nem mais sentido há muito tempo, né? Eu senti uma velha agora que eu ia falar para. Você trabalhou numa videolocadora. Quantos anos não existe uma videolocadora, né? Mas, enfim, tem acesso, faz legendagem de filme online. Então, a pessoa às vezes tem um trabalho que tem relação com aquele tema. Na justificativa, você pode colocar a sua relação com o tema, não há problema nenhum, muito pelo contrário, é muito bem-vindo essa fala sua, essa sua relação com o tema, justifica que você tem propriedade para falar sobre aquele tema e por isso que nasceu a curiosidade de investigar esse tema. Bom, na justificativa também você precisa ter argumentos relativos à importância da pesquisa do ponto de vista teórico, metodológico ou empírico. Teórico é o que nós normalmente fazemos na graduação, que é uma pesquisa mais bibliográfica, porque nós também estamos na graduação conhecendo os nossos autores e aprendendo a dialogar com eles, refletindo sobre a disciplina e tudo mais. Então, você pode ter esse ponto de vista teórico, você pode ter um ponto de vista metodológico, ou mesmo empírico, quando você fala em experiência de trabalho, de vivência, você também pode ter esse argumento na sua justificativa. Outra coisa é a referência à sua possível contribuição para o conhecimento de alguma questão teórica ou prática na sua justificativa, ainda não praticada. Então, é aquilo que eu falei no começo da aula, se você pensar, para você pensar teoria, você tem que conhecer teoria. Então, para você encontrar um problema na teoria, você tem que ter lido, e ali, de repente, já na justificativa, você vai falar de uma possível contribuição, que aquela resposta ao problema, à pergunta do seu problema, pode vir a ser respondida a partir desse seu estudo. Um exemplo teórico é, por exemplo, você pegar a história e uma teoria história e juntar com uma teoria, por exemplo, da educação. E quando você faz esse link entre essas duas teorias, você está conseguindo sanar um problema que a teoria histórica sozinha não consegue resolver e que a teoria pedagógica sozinha também não consegue resolver. Então, você vai estar fazendo uma interdisciplinaridade aí, teórica, e aí, com isso, você consegue responder um questionamento que você percebeu que a sua teoria histórica sozinha não ia conseguir responder, por exemplo. Então, fazer referência a uma possível contribuição também, se você for fazer, por exemplo, um estudo a uma comunidade quilombola, e a partir do seu estudo, desse estudo histórico, de repente dos documentos daquela comunidade, vai conseguir trazer algumas benfeitorias, né, sociais ou até mesmo econômica para aquela comunidade, ou um acesso maior
ou também a questão de registro histórico e de manutenção da identidade, do patrimônio cultural que aquela comunidade tem para a sociedade. Então, registrar é muito importante. Então, isso é uma justificativa de pesquisa, por exemplo. Bom, a definição e delimitação do problema, gente, nessa parte do texto, vocês devem deixar claro qual é o problema. Então, você vai lá, pega a sua pergunta de problema, faz essa pergunta, e aí, nessa pergunta, você vai deixar claro, né, o que você pretende responder com a pesquisa. Então, você vai explicar o porquê que essa pergunta é importante, como você, o que você pretende responder, como você pretende responder, né? Fazer a delimitação espacial e temporal é importante. Esclarecer o significado dos principais termos envolvidos pelo problema. Então, se a gente está falando lá de sanar um problema de questão de identidade de uma comunidade através de uma pesquisa histórica dos documentos de uma comunidade quilombola, por exemplo, nós podemos pensar que perceber que documentos são esses, onde esses documentos estão, quem foi que escreveu esses documentos, quem teve acesso a esses documentos, a questão de terra, né, a questão de perceber como é que quem é que chegou ali primeiro. Então, toda essa questão de registro são os envolvimentos do problema. E por que isso pode sanar um problema? Pode, por exemplo, legalizar aquela terra para aquelas famílias que vivem ali e que sempre estão no limbo de perder aquela terra, de ficar sem ter onde morar. Então, historicamente, você consegue comprovar a legitimidade de aquelas pessoas serem proprietárias daquela terra, né? Serem ditas como proprietárias daquela terra. Então, também vocês, nessa delimitação do problema, é importante assumir os significados diferentes em decorrência do contexto que a pesquisa se dará. E como serão estudados, né, no caso de pesquisa bibliográfica, quais são os livros que serão pesquisados, por que é importante pesquisar esses livros, esses autores, quais são os autores que devem ser consultados, né? E aí você vai percebendo, você vai definindo e delimitando o problema de pesquisa. Bom, gente, na parte do referencial teórico, o referencial teórico ele é uma revisão da literatura. Então, você vai colocar os autores que dialogam com aquele tema que você quer pesquisar, quais são as teorias que se você, por exemplo, for fazer um link entre duas teorias, então você coloca essas duas teorias, justifica e explica para o seu leitor de onde vêm essas teorias, por que elas devem ser usadas para abordar o seu tema. Lembre-se que sempre o projeto, gente, ele é uma volta ao tema. Você está dando um estado da arte, vamos colocar assim, do seu tema para o seu leitor. Então, você tem que... A questão dos detalhes são importantes, né? No sentido de você pensar o máximo de teorias, o máximo de autores que... Essa pesquisa, porque você ainda vai ler esses autores. O projeto, você está fazendo uma programação do que você ainda vai ler para você construir a sua monografia, ou sua tese, ou sua dissertação, ou até mesmo a sua empresa, né? Se parar para pensar. Então, se você fosse fazer um projeto para uma empresa, por exemplo, você não vai procurar autores, mas você vai procurar quem são os empresários relacionados ao tipo de negócio que você quer fazer. É a mesma coisa quando você vai fazer um texto acadêmico. Eu vou procurar quais são os autores que falam daquilo que eu já estou querendo pesquisar, para dialogar com eles. Então, se eu for fazer um negócio, eu também vou querer saber
quem são os grandes empresários, qual foi o caminho que eles percorreram, como é que eles chegaram, o que eles dizem sobre o negócio, o mercado. Então, a mesma coisa é um projeto de pesquisa acadêmica. Você tem que saber o quem falou, por que falou, quando falou, por que falou e não fala mais, né? Então, essa é a parte do referencial teórico. Você vai fazer uma revisão da literatura e refletir sobre o que você já estudou durante a sua graduação, no caso, quando você vai fazer a sua monografia, ou dos autores que já foram lidos, e nesses autores você vai encontrar outros autores, e aí você tem que filtrar também quais são os autores mais importantes, mas no projeto você pode colocar o máximo, porque depois você, desde que você consiga justificar, né? Você vai justificando, e essa justificativa é para o seu leitor e para si mesmo. Porque se você não consegue justificar para você, você não consegue depois executar a pesquisa. Bom, o que é metodologia? A metodologia, gente, ela vai ser a parte do seu projeto que você vai descrever os procedimentos a serem seguidos na realização da sua pesquisa. Eu sempre falo isso, eu já falei isso no bimestre passado para vocês, mas porque para mim é muito claro, mas é importante sempre ressaltar que a metodologia nada mais é do que o caminho que você teve, ou que você irá, no caso do projeto, que nós estamos no projeto ainda, que você pretende percorrer para conseguir responder lá aquela sua pergunta do seu problema, que você delimitou o seu problema. Sua organização, né, nessa parte vai variar de acordo com a peculiaridade da sua pesquisa. Então, você vai definir se é o seu tipo de pesquisa bibliográfica, que normalmente ou é participativa, ou é etnográfica. Então, você vai ter que descobrir os tipos de pesquisa para você entender, no nosso caso, quando a gente está fazendo um projeto para aprender a fazer projeto, vai ser sempre pensando, pode até fazer de outras formas, mas pensar um tipo de pesquisa. Então, se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, qual é o caminho que eu vou percorrer? Quais são os sites que eu vou? Eu vou no domínio público lá do MEC, eu vou na Biblioteca do Senado Federal, eu vou na Biblioteca da Câmara, eu vou na Biblioteca da Universidade Virtual da Universidade Estadual de Goiás, eu vou na Biblioteca da Universidade Federal de Goiás, da Universidade de Brasília. Então, todos esses são caminhos que você vai percorrer para você conseguir a bibliografia que você precisa para fazer a sua pesquisa. E é isso que você vai falar. Quais são os livros que eu vou ler? Por que eu escolhi esses livros? Como é que eu cheguei até esses livros? Vale até você contar que você chegou a esses livros em uma determinada aula, com um determinado professor, não tem problema nenhum. E esses livros, eles parecem ser importantes nesse sentido, por conta disso e disso, você vai fazer um relato, né, de como é que você pretende responder a sua pergunta de pesquisa. Daqui a pouco eu vou falar especificamente de cronograma, eu vou trazer especificamente cronograma aqui para vocês e bibliografia do texto que eu coloquei lá no Google Sala de Aula para vocês. Só voltando aqui para deixar bem fixado isso. Então, as 3 perguntinhas feitas que podem te ajudar a construir a sua justificativa por que se deu o tema, quais são os atores da sua pesquisa, e os atores da sua pesquisa pode ser, inclusive, teóricos, né, autores mesmo, livros. É importante ter em mente isso, fazer essa pesquisa. Qual é a importância da pesquisa? Né? Por que é importante fazer essa pesquisa? Por que é importante falar deste problema dentro da história, por exemplo? Porque a gente sempre está afinalando, né,
com a questão da história. Ah, o Marco Antônio falou que em Jaraguá tem videolocadora. Mentira, gente. Tem ainda? Olha só. Viu? Nem tô tão velha assim. Goianésia também tem videolocadora. Tem? Tem, ué. Ixi, tá vendo? Tô velha não, então. Tô atual. Então foi bom meu exemplo. Bom, gente, aqui ficou muito pequenininho. Acho que eu vou trazer o outro texto para cá. Ah, esse aqui ficou melhor. Mas o da formatação tá muito pequeno. Eu vou trazer o outro texto para cá. Bom, esse texto é o texto que eu deixei para vocês hoje lá no Google Sala de Aula. Eu cortei do livro, deixei só os 2 capítulos que eu ia trabalhar agora. Se alguém quiser dar uma olhada, depois eu vou dar uma. Deixei a NBR mais recente também, de 2018, que é a norma, né? Da ABNT, o documento, que é esse documento aqui. Eu vou mostrar para vocês. Esse documento. Não, esse não, desculpa. Ixi. Deixa eu abrir ela aqui. Esse documento aqui, que é um documento grande, de 74 páginas, mas é um documento de consulta, gente. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa esse documento. Vocês não precisam pegar esse documento e ler ele de cabo a rabo. Não precisa. Ele é um documento de consulta, como um dicionário, né? Você, quando quer saber o significado de uma palavra, você vai lá no dicionário e consulta o significado daquela palavra. Então, aqui também eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão consultar esse texto. Que ele é um documento, assim como o documento, eu vou mostrar para vocês também, tem um documento da própria universidade, mostrando que um manual, que na verdade um compilado de vários documentos da norma. Então, eu sempre acho importante mostrar a norma, vocês terem a norma e ensinar para vocês como é que vocês consultam diretamente a norma da ABNT. Porque no copia e cola pode sempre faltar alguma coisa e, como é um documento de consulta, é um documento que é importante você ter na hora ali que você está fazendo o seu projeto. Depois, na próxima aula, eu vou encaminhar para vocês todas as normas que vocês precisam ter para a questão de formatação do projeto. E o mais importante é vocês saberem como consultar na hora que vocês estiverem fazendo o projeto de vocês. Bom, o Antônio Gil, que é o texto que eu estou trabalhando com vocês desde o bimestre passado, que é esse livro aqui, né? Como elaborar projetos de pesquisa, que está na nossa ementa, como uma das
principais obras. Hoje eu separei esses 2 capítulos, vou passar rapidamente por esse, e depois a gente vai para o outro, e para a norma, para falar de questão de formatação. E também vou encaminhar para vocês, eu dei um mini curso no bimestre passado, no semestre passado, na verdade, porque foi em junho já. Alguns, não sei se alguém dessa turma participou, mas de outras turmas participaram alunos, naquele encontro virtual de história, falando só sobre a questão da escrita acadêmica. Então, é um mini curso de 3 horas, então ele ficou imenso. Eu vou subir ele e aí eu encaminho para vocês, tem a gravação, e vocês podem ver lá dúvidas de maneira geral sobre o texto acadêmico e, se for o caso, podem me perguntar. Bom, nessa parte desse capítulo 15, que eu deixei lá para vocês, o Antônio Gil ele vai falar sobre essa questão de como calcular o tempo e o custo do projeto. Por que eu vou começar falando disso? Porque hoje a minha proposta era fazer essa revisão que eu acabei de fazer com vocês, falar sobre a questão do cronograma e das referências bibliográficas, né? E essa questão de formatação. O que é importante? Por que eu quero começar a aula dizendo que eu comecei na aula de hoje, porque até agora nós estávamos revisando, falando sobre isso, porque muitas vezes o pesquisador, a pesquisadora acadêmica, não pensa na questão do tempo e do custo, porque nós temos a ilusão, e eu vou colocar a palavra ilusão, de que uma pesquisa acadêmica, ela, de graduação, ela não custa financeiramente, ainda mais vocês que estudam em uma universidade pública. Mas ela tem um custo que muitas vezes nós não calculamos. E aí, alguns percalços vão surgindo durante a pesquisa, porque não se refletiu sobre isso. Por exemplo, um percalço. Dinheiro para passagem para chegar até a biblioteca e pegar um livro que só tem fisicamente. De repente é importante. Nessa fase que nós estamos, que é a fase da graduação, vocês não precisam necessariamente apresentar um orçamento, vocês não precisam necessariamente, assim, vocês não precisam apresentar um orçamento no seu projeto de pesquisa para a universidade, por exemplo. Mas refletir, você fazer o seu próprio custo do seu projeto de pesquisa, da sua monografia, é importante até para uma questão de organização e de execução daquela pesquisa. Porque muitas vezes nós pensamos que, eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, em Vila Propício. E determinado, só que aí, é pertinho, eu vou conseguir fazer essa pesquisa em Vila Propício. Só que aí eu não calculei que naquele mês eu vou ter outros custos, e o custo, de repente, da gasolina para chegar em Vila Propício, o custo da internet, porque que eu vou precisar levar, porque na Vila Propício a internet não é tão boa. Então, algumas coisas que eu vou ter que perceber, as nuances da minha pesquisa, que eu não reflito porque eu tenho a ilusão de que aquilo não vai me custar nada, porque só é um trabalho acadêmico para eu concluir meu curso. E aí chega lá na hora, você não consegue fazer a pesquisa e você não percebe que você não conseguiu fazer a pesquisa simplesmente porque você não planejou. Né? Que em vez de fazer em agosto, eu podia ter deixado para fazer em setembro, que eu ia ter dinheiro para colocar gasolina e fazer a pesquisa, buscar o livro e fazer a entrevista com as pessoas, seja lá qual for a dinâmica da sua pesquisa. Né? Então, eu coloquei Vila Propício porque Vila Propício está do lado. Então, muitas vezes você pode pensar, vou fazer, mas é viável e, na verdade, não é, ou não fica viável naquele momento. Então, um pesquisador, gente, uma pesquisadora, ela tem que refletir sobre isso, mesmo na graduação, né? Vocês moram no interior,
são cidades, mas algumas pessoas não moram em Goianésia. Então, muitas vezes você vai precisar pegar um transporte para chegar até a universidade e pegar um livro. E isso não está dentro do seu orçamento. E aí isso torna inviável a sua pesquisa. Então, é bom refletir sobre todas essas coisas. Por que eu estou falando vocês moram no interior? Porque quem está nas grandes capitais, muitas vezes tem a questão do trânsito que ele tem que refletir, tem do tempo que ele vai sair de um lugar para outro, do dinheiro da passagem, do dinheiro do estacionamento. Então, tem várias nuances aí que você vai refletir sobre a viabilidade de você fazer aquele projeto, aquela pesquisa. Bom, ele vai falar, o Antônio Gil, que sempre o cronograma vai se desenvolver, né, nas etapas, né? Então, nós sempre pensamos nas diferentes etapas da pesquisa, construção do projeto, revisão do projeto, consulta bibliográfica, leitura da bibliografia, seleção da bibliografia, tudo isso é tempo. Né? Você pode ter feito isso ao longo da sua graduação, algumas pessoas vão fazer isso ao longo da sua graduação e já chegam no final do curso com tudo mais decidido e as etapas são menores. Isso não significa que não teve essas etapas anteriormente. Então, pensar em tudo isso é importante para fazer o seu cronograma de pesquisa. Bom, o cronograma também vai ser determinado em fases que são desenvolvidas simultaneamente e é necessário ter indicação de quando isso ocorre. Normalmente, você pega e faz o seu cronograma de acordo com o calendário acadêmico, né? Mas você também pode fazer um cronograma já pensando no calendário acadêmico, mas pensando também no seu tempo. Quanto tempo eu tenho para me dedicar a essa pesquisa? Quanto tempo eu tenho para leitura? Quanto tempo eu tenho? Então, muitas pessoas fazem um cronograma pessoal e o cronograma do projeto. Né? O cronograma pessoal também é importante, porque a gente esquece que quando a gente está fazendo um projeto, por ele ser um documento, uma formalização, que tem pessoas envolvidas e que pessoas têm várias variações, variantes que podem determinar o dia da pessoa. O externo pode determinar, e você é uma pessoa que está dentro desse projeto. Então, refletir sobre esse cronograma é importante, né? De maneira mais objetiva, né, o projeto ele convém definir um cronograma que indique com clareza o tempo de execução previsto para as diversas fases, bem como os momentos em que esta se interpõe. E aí, normalmente, se faz em linhas. Esse aqui é um exemplo que o Antônio Gil traz, e vocês vejam aqui, etapas do levantamento, especificação dos objetivos, operacionalização dos conceitos, elaboração do questionário, pré-teste do questionário, seleção da amostra, impressão dos questionários, seleção dos pesquisadores, treinamento dos pesquisadores, coleta de dados, análise e interpretação dos dados, redação do relatório. Isso aqui é um tipo de pesquisa. A de vocês vão ser etapas diferentes. Então, aqui a de vocês poderia ter aqui elaboração do projeto de pesquisa, consulta da bibliografia, leitura da bibliografia, seleção da bibliografia, né? Tipo assim, a leitura da bibliografia não é a leitura completa, mas é uma leitura que você vai ter, você pelo menos tem que ter uma ideia de se aquilo realmente vale a pena estar dentro do seu projeto ou não, porque a leitura propriamente dita você já vai fazer na monografia. Nada impede que você faça já no projeto, mas normalmente não se tem um tempo hábil para isso, né? Porque o projeto ele é um relato de intenções. Então você tem a intenção de ler toda aquela obra e que aquela obra faça parte da sua pesquisa, mas pode ser que durante a pesquisa você perceba que aquela obra não era tão importante, né? Ou numa leitura mais aprofundada dela. E aí ele fala isso que eu acabei de falar, né, gente? Que o cronograma de pesquisa ele corresponde apenas a uma estimativa do tempo, né? Por uma série de fatores imprevistos,
os prazos podem deixar de ser observados. Então, à medida que o pesquisador tenha ampla experiência e a organização a que pertence disponha dos recursos necessários, o cronograma elaborado tem grandes chances de ser observado. O que ele está falando é o que eu acabei de falar para vocês. Muitas vezes é importante você fazer um cronograma pessoal e um cronograma de projeto, porque você tem que se levar em consideração dentro do projeto, que você não precisa expor para as demais pessoas, né? Mas o do projeto sempre é mais objetivo. Bom, orçamento da pesquisa é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou passar aqui de maneira, quem tiver maior interesse, o texto está lá, pode ler, bastante interessante, ele dá umas dicas interessantes, pensando, inclusive, que dá para aplicar em diferentes estratos da vida, né? Por exemplo, da vida pessoal, propriamente, para orçamento pessoal, orçamento familiar, você fazer um planejamento. Então, vocês podem ver aqui de maneira mais específica, fazer uma leitura mais atenta. Ele, inclusive, faz aqui uma recomendação de leitura, que é o Irano, Pesquisa Social, Projeto e Planejamento. Então, vocês, quem tiver maior interesse, pode procurar na internet. Eu vou colocar lá em leitura complementar no Google Sala de Aula, se eu achar em PDF para vocês. Se alguém encontrar também pode mandar, eu coloco lá. Só para interesse, não necessariamente, mas é uma reflexão de que você pode aplicar isso em diferentes níveis da sua vida, em diferentes fases da sua vida e nos diferentes papéis que você exerce na sociedade. Mas falando aqui propriamente da nossa aula, que é projeto de pesquisa em história, de maneira acadêmica e visando a monografia de vocês, é importante refletir sobre isso aqui, orçamento da pesquisa, pensando nesses detalhes que eu falei para vocês, de precisar pegar um ônibus, de precisar de algum recurso, de uma câmera fotográfica, de precisar ir em outra cidade, o tempo também, né, deve entrar no orçamento. Eu tenho tempo, quantas horas do meu dia? Se eu trabalho 10 horas do dia, como é que eu vou fazer uma pesquisa que eu precise ir até outra cidade 3 horas do meu dia? Que horário que eu vou fazer isso? Né? Se eu tenho... Então, tudo isso deve ser refletido. O orçamento não é só orçamento financeiro, é orçamento emocional e físico também, para você executar a sua pesquisa. Bom, ele dá esse exercício aqui, mas como eu combinei com vocês, eu falei que era 2, mas na verdade parece que são 3 trabalhos, né, que vão ser esse bimestre. A apresentação das partes do projeto, que aí eu vou ver quem quer apresentar o quê, uma discussão que vai ser feita aqui pelo Meet também, quem puder apresentar. A gente pode ver também se quem não puder apresentar por questão da internet, ou se de repente a pessoa grava um vídeo e manda, não sei. Nós podemos conversar sobre isso de maneira mais calma, para refletir como é que fica melhor para todo mundo, que fica melhor adaptado para todo mundo. O projeto de pesquisa, que vocês façam a revisão, vão me encaminhar, também vou colocar no cronograma, não se preocupem. E os seminários do texto, que eu já tinha sugerido no bimestre passado, que nós iríamos fazer. Eu vou colocar o texto lá também, nós vamos dividir os grupos e vocês vão fazer as apresentações. Também nós vamos ver se dá para todo mundo fazer aqui pelo Google Meet, ou se a gente vai precisar pensar em outras metodologias para fazer o trabalho. E o projeto vocês vão me encaminhar, eu vou corrigir, vou encaminhar para vocês, provavelmente vão precisar de ajustes, então, na verdade, o projeto ele vai valer duas vezes a nota, né? A da escrita e da reescrita nesse bimestre, mais a apresentação das partes dos projetos de maneira geral, mais a apresentação do texto em forma de seminário,
E aí seria a nota do bimestre. Por escrito mesmo, só o projeto. Mas aí ele faz esse exercício aí, quem quiser dar uma olhada e praticar, quiser fazer, me mandar, perguntar, fica à vontade, mas é só uma questão de exercício mesmo, né? Exercício de prática, não de avaliação. As avaliações são essas que eu falei para vocês. Então, ninguém é obrigado a fazer. Essa é a conclusão da minha fala. E aí, no capítulo 16, ele vai falar sobre como redigir o projeto de pesquisa, né, gente? Que é algo que nos interessa. Bom, ele fala aí que as pesquisas vão diferir entre si, que elas não se pode falar num roteiro rígido para elaboração de projeto de pesquisa, é aquilo que eu falei para vocês, a estrutura do projeto que eu apresento, em que eu solicito para vocês, baseada na BNT e no Antônio Gil, no Antônio Carlos Gil, é uma das formas de elaboração de projeto, isso ele está reafirmando, tem outras formas de elaboração de projeto. Então, todos esses modelos eles são relativamente flexíveis, mas tem coisas em comum que tornam o gênero projeto acadêmico, né? Que são coisas que não podem faltar. Você não pode deixar de falar num projeto acadêmico sobre referencial teórico e metodologia, por exemplo. Você não pode deixar de delimitar o problema da sua pesquisa e nem fazer uma justificativa da sua pesquisa, do porquê do tema da sua pesquisa. Você também não pode deixar de colocar as referências bibliográficas e fazer um cronograma. Então, tudo isso são partes essenciais de um projeto. E aí vão variando os modelos de acordo com a universidade, de acordo com o grupo de pesquisa, vão sendo modificadas algumas pequenas nuances aí. Então, ele vai falar disso que eu acabei de falar, considerando os elementos essenciais que eu acabei de citar para vocês, as especificidades da pesquisa, né? E aí ele fala desse roteiro, que é esse roteiro aqui baseado nas normas técnicas da ABNT, que é a norma técnica brasileira para questão de documentação, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ela também produz normas para outras coisas, normas ambientais, então tem também as normas para questões ambientais, então tem várias outras normas. O que nos interessa aqui são as normas referentes à questão de documentação e registro propriamente, mais voltados especificamente para a questão acadêmica. Bom, aí ele fala da introdução, que é aquilo que eu já falei para vocês. Vai definir os objetos de trabalho, as razões, né, a justificativa, a definição e delimitação do tema, a revisão da literatura, que você vai falar lá no seu referencial teórico, os objetivos e ou hipóteses que ele chama, mas no caso específico tem uma questão epistemológica aqui, da questão da hipótese, mas esse é de maneira geral, como falado lá em cima, não é rígido, né? A minha proposta, inclusive, é que os projetos eles não tenham hipóteses, mas sim questões de pesquisa, porque os dados que vão te dar as respostas, então você faz questões de pesquisa para os seus dados e eles vão te responder aquilo. Então você não afirma, a hipótese é uma afirmação. Mas os objetivos, no entanto, eles são importantes, porque é a partir dos objetivos que você vai linkar com suas questões de pesquisa. Então, elas têm que estar relacionadas, né? Uma coisa com a outra. Você tem um objetivo e tem questões de pesquisa para responder esses objetivos. E para responder o seu problema, né? A metodologia, o cronograma de execução, aí ele vai falar aqui suplementos e equipamentos,
Se você, por exemplo, se você for fazer pesquisa participante, se você for aplicar questionário, se você vai precisar dos impressos para registros, né, no caso de quem for estudar registro histórico, por exemplo, de uma comunidade, manuais de instrução para pesquisadores, principalmente dos seus pares, equipamento de registro, ele fala aqui lápis, caneta, mas nós temos aí os smartphones, né, porque a própria câmera fotográfica, aplicativos de notas. Então, hoje nós temos outras formas de registros, pastas, e aí você pode... Aqui ele estava falando na física, mas você também pode pensar em pastas virtuais, no Google Drive, numa nuvem, num pendrive, como é que você vai separar essa documentação que você está estudando, os livros, o PDF. E aí ele fala de câmeras de vídeo, a gente pode falar em smartphone, câmera fotográfica, GoPro, né? Vários equipamentos que se tornaram maneiras de você fazer uma pesquisa e fazer registro com aquela pesquisa, desde que você tenha consentimento das pessoas e passe por um comitê de ética quando você envolve pessoas. Então, por isso que na graduação, muitas vezes nós ficamos na pesquisa bibliográfica, porque até passar por um comitê de ética leva de 6 meses a 1 ano da solicitação até a aprovação do comitê de ética para fazer pesquisa com seres humanos. Material de laboratório, isso aí vai depender da disciplina, como eu falei para vocês, mas no caso, por exemplo, se vocês forem pesquisar num museu, ou mesmo no museu virtual, né, vai precisar de luva, se for no museu físico, para pegar num livro. Então, tudo isso deve ser pensado. O custo do projeto, já falei com vocês por alto sobre isso. Bom, o estilo do texto é importantíssimo nós pensarmos em qual é o estilo de um texto de projeto, gente. É como o estilo de qualquer texto acadêmico, né? Ele deve ser impessoal, objetivo, claro, preciso, coerente, conciso, simples, né? Simples significa não ficar inventando muitas palavras, né? Olha, o texto bonito é o texto claro, é o texto objetivo, é o texto que parece com você. Não tentem colocar palavras que vocês não conheçam só porque vocês leram em determinado texto e acharam bonito. Primeiro, se apropriem da palavra, né? Entendam o significado da palavra para depois usá-la, porque senão você pode acabar confundindo o seu leitor e você mesmo com uma palavra que você ainda não realmente aprendeu só porque você leu uma vez num texto. É por isso que é importante da reflexão e da leitura contínua dos textos, porque as palavras também são coisas que demoram muitas vezes para a gente conseguir internalizá-las. E o uso delas é um uso importante, porque é a forma como nós nos comunicamos. Então, para fazer uso de uma palavra nova, é importante internalizar, refletir, principalmente no seu texto acadêmico. O copia e cola muitas vezes estraga o seu texto. É melhor você falar como você escrever como você fala, e aí é o meu papel enquanto professora ir ajustando isso e adequando a uma escrita mais acadêmica e aos seus outros professores, do que você tentar fazer o copia e cola de vários autores, porque nem você vai compreender o que você leu e o que você entendeu, e nem o seu leitor vai compreender. E aí vai ficar uma situação de travamento, né, de produção de conhecimento. Então, o mais certo sempre é a honestidade acadêmica em todos os sentidos, inclusive consigo mesmo. Eu escrevo assim porque eu falo assim, porque eu tenho esse nível. E esse nível ele vai aumentando com o tempo. Ele vai se desenvolvendo com o tempo, é natural, né? E é preciso ter um pouco de paciência, às vezes, com esse desenvolvimento. Mas você só consegue esse desenvolvimento se você é honesto com o que você sabe. Então, um texto, um projeto acadêmico, ele deve ser simples, né? Muito tentar rebuscar demais, colocar coisas que não se conhece, pode acabar prejudicando o seu texto e, inclusive,
o entendimento sobre o seu texto do seu leitor e de você mesmo. Porque, às vezes, faz um copia e cola tão grande que depois você vai ler e nem você vai entender aquilo que você escreveu. Aqui, então, ele está falando daquelas partes que estavam lá... ficaram pequenininhas aqui no PowerPoint. Bom, e aí é o padrão, né? O texto tem que ser modificado, digitado em formato A4, nesse formato aí. Isso também é muito mais consulta. Você, normalmente, o Word já está nessa margem, mas aí você pode verificar se está realmente 3 centímetros superior, 2 centímetros superior à direita. Então, a esquerda, a direita, essas são coisas que estão colocadas lá no Word. Se vocês não, quem não souber nada de Word, nada de formatação de Word, desse tipo de formatação, se não quiser falar no grupo, pode me falar no pessoal. Se eu ver que é um número expressivo de alunos, eu vejo a possibilidade da gente tirar um dia só para falar sobre o Word acadêmico, que às vezes não saber mexer no Word pode ser um grande problema na escrita do seu projeto, inclusive na escrita da sua monografia, porque você vai perder muito tempo com isso, que é algo, na verdade, técnico, né? Que é uma questão de aprendizado mesmo. Bom, a organização das partes, né? Então, cada uma das partes recebe um número para facilitar a localização. Você coloca lá 1.1 introdução, 1.2, né? Nessa questão das sessões. Isso também, isso no projeto não necessariamente é mais para a questão da monografia, mas você também pode colocar. Então, introdução, 2, justificativa, 3, delimitação do problema, 4, enfim, como achar melhor. A disposição do texto, ele também vai falar que sempre vai ser nessa ordem, capa, folha, né? Lista de ilustrações, se houver no projeto, normalmente não se coloca, mas se tiver ilustrações no projeto, é necessário colocar a lista de ilustrações no início. O sumário, que você vai falar quais são as partes, a introdução, a revisão bibliográfica preliminar, no caso, aqui ele já está pensando em uma outra estrutura diferente da estrutura que nós vimos, só para vocês verem como a estrutura é flexível, né? A metodologia, o cronograma, os suprimentos, os equipamentos, os custos, os anexos. Isso aqui ele tá colocando as partes que ele mesmo acabou de citar, né? Bom, gente, chegamos nas Professora, referências. Oi, pode só uma falar. dúvida que eu tenho. Quando você vai fazer a formatação do texto, ela é padrão ou cada pessoa, cada universidade tem a sua? Oi? Falhou. Você falou, ela é padrão ou se cada universidade é a sua? É isso? Tem Tem a a sua? Aham. Então, na verdade é assim. A gente tem a padrão que é a da ABNT, que é esse documento aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse que eu já mostrei, CNBR, no caso das referências bibliográficas. E a ABNT, ela tem um site dela, eu até coloquei lá no roteiro do bimestre passado, ela tem toda essa formatação de todas as partes do texto acadêmico. O que acontece? Por exemplo, o curso de psicologia dentro da Universidade de Brasília, aí eu vou te citar de onde eu conheço, tá? Por exemplo, o curso de psicologia dentro da Universidade de Brasília, ele segue a APA e não a ABNT, para a questão de referência e situação. A APA é a Associação Internacional de Referência da Psicologia.
é como se fosse uma organização mundial da psicologia que tem uma norma específica para publicação, que se chama APA, que é uma sigla em inglês. Eu não vou lembrar agora o que significa o A, o P e A, mas é em inglês. Então, que é da psicologia. E a UNB, por exemplo, que é uma universidade grande, a psicologia usa a APA e a linguística, que é de onde eu venho, usa a BNT. As diferenças, Marcos, são muito singelas, assim, singelas no sentido assim, o que você tem que perceber é qual é daquele departamento, no caso. Aí eu estou falando para você porque você perguntou se era das universidades. Eu estou citando que dentro de uma universidade que é muito grande, já tem diferenças entre os cursos, entre as normas. O que, por exemplo, se eu quiser publicar alguma coisa na psicologia, eu tenho que ir lá e ver quais são as normas e quais são as diferenças. Então, da APA para a BNT. Então, é por isso que eu falo que os documentos de norma, eles são documentos que você tem que consultar. Então, a formatação, essa formatação A4 é padrão da ABNT, mas tem uma outra, que eu não sei se é a APA propriamente, que a formatação da página não é em A4, é em ofício, que é maior do que a A4. E aí muda o tamanho da lauda, porque em revisão e tradução a gente não chama página, a gente chama de lauda, porque a lauda tem uma quantidade de caracteres, e muitas vezes o que para nós é uma lauda, a paginação vai virar uma página e meia, às vezes até 2 páginas, ou o contrário, uma página vai virar 2 laudas, 3 laudas, a depender da quantidade de caracteres que tem aquela lauda. Então, a gente chama de lauda, definindo a quantidade de caracteres, que é algo definido ali, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, no Sindicato dos Jornalistas, que fazem revisão de textos. Então, nos lugares, nessas instituições, né, que se pensa texto, institucionalmente, que o jornalista, a Academia Brasileira de Letras, a própria ABNT, vai falar, e aí tem diferentes tipos de laudas, né? A depender da quantidade de caracteres. Isso é muito mais para você pressar quando eu, por exemplo, vou fazer uma revisão de texto e aí eu vou pressar. Então, o que eu estou querendo o que a gente usa basicamente é a ABNT, que se deve seguir a ABNT. Mas se for para um departamento, e aí eu não vou falar nem de universidade, for para um departamento ou para uma revista, sempre tem que olhar qual é o regulamento de publicação daquele departamento ou daquela revista. E aí a UEG, Goianésia, o curso de História e o curso de Pedagogia esse ano se uniram e fizeram um regulamento e um manual para os 2 cursos. Mas, por exemplo, Administração e Sistema pode ser um manual diferente, mas os manuais estão, pelo menos no caso da UEG, que eu saiba, estão baseados na ABNT. Respondi a sua pergunta? Respondeu, porque assim, eu estava vendo um dia de outra faculdade que tinha outra norma. Agora, o nosso caso aí vai ser na norma da ABNT, então, né, para a gente fazer o nosso projeto. Sim. A UEG usa a ABNT, a não ser que o curso de psicologia ou os cursos de saúde usem a APA, que são os 2 mais utilizados no Brasil. A APA e a ABNT. Normalmente os cursos de saúde usam a APA, né? Normalmente. Tá? Certo. Bom, gente, então voltando, né? As referências bibliográficas. Bom, um projeto acadêmico ou um trabalho acadêmico, seja ele qual for, é importante, o que eu já citei aqui hoje, é importantíssima a honestidade. Eu falei tanto da honestidade consigo mesmo na hora que você for fazer o seu orçamento, na hora que você for fazer seu cronograma, sobre o seu tempo, sobre suas condições financeiras para fazer o trabalho.
sobre a sua motivação para fazer aquele trabalho, também é importante a honestidade. Isso tudo perpassa também a questão da honestidade autoral, né? É muito importante num trabalho acadêmico, num projeto de pesquisa, numa monografia, que você seja honesto sobre a autoria daquele texto. E o que isso significa? Que você tem que citar todas as fontes que foram consultadas. Mesmo que essa fonte tenha sido consultada en passant, mas se você cita essa fonte de alguma maneira, ou se você faz uma paráfrase dessa fonte, ou seja, você está falando com as suas palavras o que você leu e você sabe que você tirou aquilo daquele lugar, você precisa deixar isso claro no seu texto, que são as referências bibliográficas. E aí, o Antônio Gil, que são as citações. E as citações, elas são a principal forma de diálogo dentro de um texto acadêmico, dentro de um projeto. Você pode fazer citação de maneira direta e você pode fazer citação de maneira indireta por meio da paráfrase que eu acabei de citar. Então, ele vai falar aí pra gente que as referências a autores ou transcrição de informações retiradas de outras fontes devem ser indicadas no próprio texto, indicando o sobrenome do autor, seguido do ano de publicação, entre parênteses, né? De acordo com Weber, e aí coloca entre parênteses. As citações textuais devem ser indicadas pela inclusão de aspas no início e final do período e o número da página entre parênteses no final. Citações curtas de até 3 linhas poderão fazer parte do próprio parágrafo em que são inseridas. Já citações mais longas devem ser apresentadas em bloco próprio, afastado da margem esquerda, com espaço simples e em itálico. Essa norma aqui já está velha, esse livro é antigo, é porque foi a melhor versão em PDF que eu achei, por isso que eu mandei para vocês. Essa norma já mudou, nós fazemos, e aí eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Vocês sabem como localizar em PDF, né? Ctrl F, você coloca Ctrl F e você vai localizar. E aí eu vou colocar aqui, ó, citação. E ele vai me levar para todas as palavras que tem citação. Ele estava me levando para licitação, porque licitação tem citação na palavra. Aí vocês vejam, aqui no 8.12 ele vai falar de trabalhos acadêmicos, né? A ordenação de referências, que deve ser feita de forma alfabética e numérica, ordem de citação. Então, a gente sempre começa, meu sobrenome, o meu último nome é Andrade, né? É Sinara Bertoldo de Andrade. Então, as citações, normalmente, em ABNT, tem gente que cita só o Bertoldo, e tem gente que cita o Andrade. Então, se quando é um Andrade, vai lá para cima, que é o A. Então, você começa sempre pelo A. Uma outra questão importante é, se você cita mais de um autor na sua obra, na sua referência, você sempre começa pelo texto mais antigo para o texto mais novo, né? Qual é a data mais antiga? Então, sei lá, eu vou citar um texto da Koch de 1997 e outro texto dela de 2010. Então, primeiro eu coloco o texto de 97 e embaixo o texto de 2010. Questão de formatação você também não vai precisar. Aqui ele vai mostrar, né, Brasil, a lei. Então, vocês vejam aqui que ele mostra exatamente como é que tem que ser feito cada uma das citações. Deixa eu achar citação propriamente aqui. Parou? Acabou? Então, peraí que tem outro documento.
Esse é outro documento, esse documento é de 2011. Outra coisa que a gente tem que se atentar, né? É uma questão também de... É um processo constante, viu, gente? Não tem como. A BNT, ela vai modificando de tempos em tempos. Então, às vezes você já está com um documento ocioso e já modificou o documento. Esse documento ainda não mudou, de 2011 aqui. Não é esse também? Aqui, ó, no próprio texto da ABNT, ela mostra como é que é a estrutura do trabalho acadêmico, né? A parte externa, a parte interna, os elementos textuais, e ela vai falar de vários, o que é obrigatório, o que não é obrigatório, o que é opcional. Explica aqui sobre capa, lombada, que não é verso, anverso. A epígrafe, que também não é obrigatório, mas a maioria das pessoas escolhem utilizar. Então, aqui ela vai definir, né? Os textos devem ser... Aí o formato ela fala, os textos devem ser digitados ou datilografados em cor preta. Aí utiliza aquele A4, que é o mesmo que o Antônio Gil falou lá no texto dele, que é o formato ABNT. Se for para APA, vai ser ofício, então esse tamanho da página aqui vai modificar. Eu também estou falando da APA da última vez que eu fiz alguma coisa baseado na APA, e pode ser que já modificou também, né? O espaçamento, né? No corpo do texto, sempre 1,5. As notas de rodapé, os indicativos das seções, o título sem indicativo. Então, ele vai, a paginação, como é que você faz a paginação, onde é que a página, né, tem que ficar, ó. Para trabalhos ditados ou datilografados, somente no anverso, todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Então, eles explicam tudo bem. Aqui as citações, deixa eu pegar, é a NBR 10.520. Deixa eu abrir ela aqui. Essa é das citações. Bom, e aqui, ó, ele vai mostrar as definições. Para efeitos dessa norma, aplico as seguintes definições. Citações, menção de uma informação extraída de outra fonte. Citação de citação, que é o apude, o famoso apude, né? Apudiar alguma coisa. Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado. Aí ele vai mostrar aqui as regras gerais de apresentação. Aí ele fala que as citações podem aparecer no texto ou em rodapé. Vai mostrar aqui como é que você coloca, né, especifica. Quando você faz a citação direta, você sempre tem que colocar a página. E aqui está um exemplo, ó, da citação direta. Tá vendo que é diferente?
da forma como o Antônio Gil colocou, que ele falou que era em itálico, não é mais em itálico. Coloca sempre em fonte de número 10, que é menor, porque no texto você vai usar 12. Se for citação de até 3 linhas no corpo do texto, você usa aspas e na frente você coloca entre parênteses o sobrenome do autor, o ano e a página. Se for mais de 3 linhas, você vai dar um recuo de 4 centímetros lá no Word, a citação ipsis literis, e aí 10, e vai ser dessa maneira aqui que está colocado no texto, né? Então, deve ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. Como aqui ele está... Normalmente eu uso fonte 10, eu uso 12 no texto e 10, mas pode ser, já que ele não está definindo que precisa ser fonte 10, você pode usar a fonte 11, por exemplo, desde que ela seja menor do que o número da fonte do texto, já que não está... E aí aqui ele explica também as supressões, interpolações ou comentários, ênfase ou destaques do seguinte modo você deve colocar. Então, por exemplo, uma supressão, você tirou uma parte do texto original, então você demonstra com esse símbolo aqui, né? É chave esse, né, gente? O colchete é o outro. Esse é chave, eu acho. Se eu não me engano. Então, você vai colocar... Ou se for as interpolações, os acréscimos ou os comentários, você também vai colocar entre chaves. Eu não sei se esse é chaves... Enfim, vou lembrar o nome desse símbolozinho aqui. Se alguém lembrar, escreve aí para mim, por favor. Né? Ou senão você pode dar ênfase ou destaque a um determinado parte do texto que você queira comentar a seguir, e você pode fazer um grifo em negrito ou itálico, né? E aí você coloca lá na sua referência entre parênteses, você vai colocar o nome do autor, o ano, o número da página, e à frente você vai escrever grifo nosso, que isso significa que você que destacou aquele texto. Bom, é isso. Então, aí eu queria falar da questão das citações, porque esse texto aqui do Antônio Gil, se eu não me engano, é da década de 80 ainda, ou da década de 90, mas mesmo que tenha sido do início dos anos 2000, porque a citação, aquela norma que eu acabei de mostrar para vocês é de 2002, né? Então, modificou em relação a isso aqui. Isso aqui mostra como nós temos que estar atento às normas, sempre procurar as normas. Hoje em dia é muito mais fácil, porque a BNT tem um site, nós conseguimos baixar e ter acesso lá no site às mudanças que ela vai tendo. E aí, para finalizar, a questão das referências bibliográficas, né? Também aqui no Antônio Gil já modificou, lá na NBR que eu trouxe para vocês, essa aqui, que é a mais recente, 6.023 de 2018, vocês vão ver que já modificou, porque antigamente aqui, como ele colocou, era em itálico, não é mais em itálico, né? Que se coloca o nome do texto ou o nome do livro, se coloca em negrito. E também a depender, né? Se for livro, se for lei, se for documento eletrônico, se for documento físico, e tá tudo aqui na norma, que como eu falei para vocês, o ideal é sempre procurar e consultar a norma quando tiver dúvida. Deixa eu ver aqui no meu cronograma. Bom, gente, então hoje é exatamente isso, era fazer uma revisão do primeiro bimestre,
explicar sobre as normas ABNTs, falar de formatação, referências bibliográficas, tipos de cronograma, né? Já foi falado. E agora o que falta é nós discutirmos sobre as atividades, né? Fazer a revisão do projeto, que foi iniciado no bimestre passado, com a sua dupla, aplicando as normas ABNT, você já tem agora esse documento lá, então esse pode ser, inclusive, o primeiro exercício para ver se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida agora, por favor, fique à vontade. Mas, de repente, já aplicar, pegar o seu projeto, aplicar, formatar, ver o que falta. Falta a gente fazer, se eu não me engano, referencial teórico e metodológico, que vocês vão construir ao longo desse bimestre. E a minha proposta é de, na próxima aula, vocês apresentarem partes dos projetos para ver se tem alguma dúvida. Eu quero saber se posso mantê-las, se vocês querem fazer, se vocês topam fazer, se todas as pessoas têm disponibilidade para fazer, ou se na próxima aula eu dou aula teórica e, de repente, a gente faz isso como exercício por escrito, em vez de apresentação oral. Como ficar melhor para vocês. Vou mandar lá o meu mini curso, vou subir ele para o YouTube e mando para vocês um link e coloco lá no Google Sala de Aula. Quem ainda não está no Google Sala de Aula, por favor, entrar, porque depois eu vou tentar migrar tudo que está lá no Facebook, mas primeiro eu vou colocar as coisas desse bimestre primeiro e depois eu volto e pego as coisas do outro bimestre e coloco lá no Google Sala de Aula, porque eu vi que fica mais fácil, porque se eu voltar eu vou perder muito tempo com as coisas do bimestre passado e a gente não tem muito tempo para perder, né? Nem é bom perder. E é isso, gente. Acho que é isso pela aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, pode escrever. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrando a aula. E aí, o que vocês me dizem? Na realidade, essas dúvidas só vão acabar quando a gente começar a fazer, escrever, né? Porque sempre vai aparecendo. A minha sugestão... Então, minha sugestão é que faça o seguinte, vocês peguem o projeto, então a gente pode combinar o seguinte, porque o coro da minha aula de ontem deu, praticamente todo mundo participou pelo Google Meet online. Como o coro daqui não foi tão alto quanto da aula de ontem, então, assim, muitas pessoas podem estar com problemas da internet ou qualquer coisa do tipo, eu acho que fica difícil separar os grupos para apresentação já na próxima aula. Então, a minha sugestão é o seguinte, na aula de hoje, e aí eu mando lá para o escrito, a atividade é vocês pegarem o projeto de vocês do bimestre passado, aplicar as normas, fazer as referências, colocar, e aí vocês me encaminham um projeto na próxima quarta-feira, por e-mail. Eu vou mandar tudo isso por escrito, vocês me encaminham o projeto por e-mail para eu corrigir, e aí também as dúvidas vão aparecer. A aula da próxima quarta, em vez de ser a apresentação oral de vocês sobre o projeto, eu já começo a falar dos tipos de pesquisa, né? Adianto o que seria a aula seguinte, então já vou começar a falar dos tipos de pesquisa. Vocês me encaminharam o projeto, então eu vou conseguir corrigir e mandar para vocês de volta. E aí, em vez da gente fazer essa apresentação oral como uma das notas, o primeiro trabalho, a primeira nota do bimestre, fica já sendo essa aplicação da aula de hoje, da formatação, porque também eu acho que do bimestre passado, que eu acho que é a melhor forma, inclusive, para vocês retomarem o projeto, né? Pode ser isso, gente?
Fica combinado assim, então? Então, pronto. Então, se alguns aqui já concordaram, então vamos fazer isso. Então, eu vou mandar por escrito, vou escrever agora, vou encerrar a aula, vou escrever, colocar lá no Google, mando para vocês também no WhatsApp, só para constar. Qual é a atividade, que é essa que eu acabei de dizer. Vocês me entregam na próxima aula o projeto, e aí eu corrijo, e na próxima aula eu vou dar aula teórica de novo, aí eu falo sobre a pesquisa bibliográfica, que é um dos tipos de pesquisa, e aí eu já mando para vocês, assim que eu corrigir o trabalho, que aí a gente já retoma o projeto em vez de apresentar. E aí as pessoas vão voltando, né? Muita gente ainda está voltando, fica mais fácil para nós programarmos os seminários. Beleza? Então, gente, se ninguém quiser falar mais nada, hoje falei pra caramba, né? Por hoje é isso, pessoal. Boa noite, muito obrigada pela participação de quem esteve aqui hoje. Bom descanso para vocês, bons trabalhos, vamos na força e na fé juntos. Evitem o contato, lavem as mãos, tomem cuidado, vamos nos manter vivos até o final. Boa noite, gratidão, gente.